Shabbat Shalom. Tá alto aí, irmão. Nós vamos agora dar início ao encerramento do Shabbat. Nós vamos um pouquinho observar a palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer quando o Senhor nos trouxe a este lugar, a este ambiente, ó Pai, onde nós aprendemos mais de Ti, a ouvir a Tua palavra, a obedecer os mandamentos, a ouvir testemunhos como este que foram dados aqui neste momento, como prova, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor estabeleceu na Tua palavra anos e anos e anos atrás, nós temos que obedecer, porque são preceitos perpétuos, diz a Tua palavra, e obediência à Tua palavra é perpétua. Por isso que nós estamos diante da Tua presença neste momento, para ouvir de Ti tudo aquilo que nós precisamos ouvir, para nós possamos corrigir os nossos caminhos, para que nós possamos observar e ver quão grande e boa é estar diante da Tua presença. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós começamos aqui com o louvor, quando o irmão leu lá 2 Coríntios, não é isso, Eduardo? Abriu com o 2 Coríntios, no capítulo 2, e ali a sabedoria de Elohim é tremenda, porque ele fala que nós precisamos compreender as coisas espirituais. Deixar de ser homens comuns, naturais, e aprender as coisas de Elohim com coisas espirituais. E é interessante porque Tetzaveh, que é a porção de Shabat, é a 20ª porção, ele desordena. Nós estudamos pela manhã, nós começamos a estudar, irmão, no Kabbalah Shabbat. Quem teve a oportunidade de estar conosco no Kabbalah Shabbat, viu que o ensinamento começou ali, no Kabbalah Shabbat. E ele só veio crescendo, crescendo, crescendo. Hoje de manhã foi tremendo, maravilhoso o ensino de Elohim para conosco. Então, Tetzaveh é conhecido também como Shabbat Zahor, que é o Shabbat da lembrança, que antecede a celebração de Purim, que vai ser agora quarta-feira, dia 6. A ordem aqui de Tetzaveh é lembrar. Ele faz a lembrança, traz para mim, para você a lembrança, e nos faz recordar que a nossa questão aqui, irmãos, é puramente espiritual. As nossas questões agora são puramente espirituais. É isso que nós temos que prestar atenção. Deixarmos de coisas pequenas, de coisas materiais, porque as nossas questões estão a nível espirituais. Por quê? Porque Elohim já nos deu um lugar, irmãos. Elohim já nos deu uma estrutura física. Tem alguns ajustes para ser feitos? Tem muitos ajustes para ser feitos. Mas Elohim nos estabeleceu e ele disse para mim e para você agora que as nossas questões agora são espirituais. Por isso que ele vem nos tratando com coisas espirituais. Nós temos que deixar as nossas querelas materiais, físicas, as nossas pendências físicas e observar o que Elohim está falando conosco, porque agora ele vai nos chamar para as questões espirituais, num âmbito muito mais elevado que eu e você somos capazes de compreender. Mas assim nós vamos fazendo. A ordem aqui é fazer lembrar. O ensino, como eu falei, começou lá no Kabbalah Shabbat. Quem esteve aqui pôde ouvir a pastora Sandra ensinando, e ela foi lá no Salmo 72, que ali fala um governo de um justo, não é isso, pastora? Um governo de um justo. E quando eu estava sentado ali ouvindo, o Eterno falou bem assim, 1 Samuel capítulo 8, eu falei assim, em casa eu vejo, que 1 Samuel, porque 1 Samuel capítulo 8 fala de um estabelecimento de um rei. E ele estava falando, e o Salmo 72 fala exatamente de um governo justo. Eu falei, depois em casa eu vou dar uma observação nessa questão de quando Israel vai ali e pede para que seja estabelecido um rei sobre ele. E nessa manhã, quando o Francisco estava aqui ensinando, o Eterno nos mostrou que a intenção de Elohim é que o homem possa envolver-se com ele de forma mais próxima, de forma mais íntima, não fisicamente, irmãos. Relação íntima fisicamente você tem com a sua esposa, e você tem com o seu esposo na sua casa, no seu ambiente familiar, com seus filhos, ali você tem uma relação íntima, mas com Elohim a questão é espiritual. O relacionamento que ele vem ensinando nessa manhã, chamando-nos a atenção, é que eu e você temos que nos envolver com ele de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais íntima. Mas essa relação é uma relação puramente espiritual. Por quê? Por isso que você vai ver ali
que o sacerdote, a função dele, vai ser revestida de santidade. Por quê? Porque o sacerdote, ele vai levar o nome dos filhos de Bene Israel no peito, nos ombros e no peito. Nós vimos isso pela manhã. Por quê? Porque ele vai ter que adentrar no lugar santíssimo e ele vai levar o nome dos filhos de Israel na presença do Eterno. É assim a função do sacerdote. É fazer que todo o povo entre na presença de Elohim, entre no lugar santíssimo. Por isso que ele fala assim, sem santificação, é impossível, e ninguém verá ao Senhor. É assim que fala. Então, a Paraxá aqui, ela inicia com a ordem da oferta do azeite puro. Vamos lá, só para a gente voltar um pouquinho, para a gente lembrar. A Paraxá aqui, a ordem é da oferta do azeite puro, para manter o candeeiro aceso. Êxodo capítulo 27, irmãos. Nós só vamos falar um pouquinho para a gente encerrar esse Shabat Zahur. É o Shabat da lembrança. Depois nós vamos ver por quê. Êxodo no capítulo 27. Isso. Ali no verso 20. O Eterno põe ali que eu e você, nós temos que manter o candeeiro aceso. Olha só no verso 20. Ordenarás os filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente. Esse barulho vem de mim? Não, né? Ah, tá. Interferência aí, irmãos, perdão. Ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente. Esse azeite aqui é o que vai dar, é o combustível que vai dar a relação, que vai manter a relação minha com o Eterno. O azeite aqui vai representar o Espírito de Hashem, que vai manter acesa a minha relação, o meu relacionamento. Esse relacionamento que ele diz que você precisamos ter. Um relacionamento espiritual. Olha só, na tenda da congregação, como é que eu vou manter essa relação? Como é que eu vou continuar mantendo essa relação? Essa lâmpada continuamente, essa relação, essa constante fonte de luz. No verso 21 ele diz assim, na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até amanhã. O sacerdote vão manter essa lâmpada, essa luz acesa, esse candeeiro, essa menorá acesa, diante do testemunho, em ordem, desde a tarde até pela manhã. Então aqui está a resposta que eu e você precisamos. Porque como é que eu vou manter essa lâmpada acesa continuamente? Através do sacrifício diário, que são as nossas orações. O sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Quando você e eu nos apresentamos diante de Elohim com nossas petições, com nossos agradecimentos. Esse é o meu e o seu sacrifício. Da manhã e da tarde. E como é que eu vou manter isso aceso? Nos apresentando. Quer falar, pastora? Nos apresentando diante de Elohim, mantendo, desde a manhã perante o Eterno, que será um estatuto perpétuo. A favor de quem? A favor dos filhos de Israel. Pelas suas gerações. A favor de quem? A favor de mim e de você. A favor nosso. Então, esse relacionamento, ele vai iniciar aqui, que eu preciso manter esse relacionamento contínuo. Essa menorá, ela tem que estar contínua. Essa fonte de luz, que é Elohim, que é constante, eu preciso mantê-la continuamente diante da minha presença. Como? Apresentando diariamente a Elohim com o meu sacrifício da manhã, com o meu sacrifício da tarde, que são as orações. Que esse é o nosso benefício. É para mim e para você o benefício. Não é para Elohim, o Francisco explicou hoje pela manhã. Não é para Elohim. Não manter esse relacionamento, irmãos, fugir desse relacionamento espiritual é de uma imprudência tamanha, minha e sua. É de uma imprudência. Por que é imprudência? Porque a imprudência, eu vou ler para você aqui, é um comportamento de precipitação, de falta de cuidado, e que consiste na violação de regras e condutas já ensinadas. Não é para aquele que não conhece a palavra, não. A imprudência é para aquele que já é ciente da matéria. Para aquele que conhece Elohim e seus mandamentos. Isso que é a imprudência. A imprudência não parte daquele que não conhece.
mas aquele que conhece. Por isso que se chama imprudência. Porque eu deixo de ter zelo, eu deixo de observar, eu deixo de olhar. Por isso que a porção dessa manhã Teitzaveir ordena para que eu e você possamos nos lembrar. Para que eu e você possamos lembrar. Irmãos, o Mashiach está retornando. E eu e você, irmãos, nós temos que prestar atenção nessas coisas. Está retornando. E nós não sabemos, nem eu nem você, nem a pastora Sandra, não adianta você querer saber, porque ele mesmo fala que ele nem mesmo ele sabe o dia nem a hora em que ele retornará. Então é imprudência minha e sua não manter esse relacionamento, essa luz acesa, esse candeeiro aceso. Vamos lá comigo lá em Mateus, no capítulo 25, que você vai ver que Yeshua chama de imprudentes aquelas mulheres que deixaram de manter aceso o óleo, o azeite, o espírito de Elohim não estava presente. Nós só estamos concluindo essa porção desse Shabat. Olha só, capítulo 25, irmãos. Do verso 1 mesmo, é a parábola das 10 virgens. Diz assim, no verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Então as outras 5 insensatas eram imprudentes. Era ao contrário, tá vendo? O verso 3. As insensatas, as imprudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram a sede consigo, não prestaram atenção, não deram valor àquilo que o Espírito falou com elas, não obedeceram a ordem. Não obedeceram. Muito bem. Presta atenção nessa palavra. Não obedeceram a ordem. Essa é a questão. Essa é a questão. Olha lá no verso 5. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo. Saia ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja o caso de vos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, elas estavam fora do tempo, irmãos. Estavam fora do tempo, tiveram que sair para buscar o azeite. Tendo elas, verso 10, indo comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Ele não podia conhecer, por quê? Porque elas não tinham a característica que deveriam ter para se apresentar ao noivo. Não tinham as características, ele não conhece, ele fala assim, olha, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem a hora, nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Você e eu não sabemos quando o noivo regressará. Não sabemos. Por isso que é preciso manter, aquilo ali é uma Hanukkah, mas eu preciso manter a menorá acesa constantemente com o quê? Com óleo, com azeite, que é o combustível do meu relacionamento, meu e seu relacionamento com Elohim. Meu e seu. A expressão que caracteriza o Shabat Zahor, que é o Shabat da lembrança, está lá em Deuteronômio, no capítulo 25. Eu quero que você vá lá comigo, porque você vai ver o que é uma desobediência, o que é não ouvir a voz do Espírito. Em Deuteronômio capítulo 25, lá no verso 17, a expressão é, recorda-te do que te fez, Ameleque. Recordar, lembrar, não deixar morrer, irmãos. Guardar na memória. É isso que é lembrar. Deuteronômio capítulo 25. Como? Saul tinha que lembrar. Pastor, ele não obedeceu, ele não entendeu o Shabat Zahor. Ele não conhecia. Conhecia, ele foi imprudente. Imprudente. Saul foi imprudente. Nós vamos lá em Samuel para nós vermos isso.
Olha lá no capítulo 25, no verso 17. Diz assim a palavra: lembra-te de que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Verso 18. Como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após a ti. Na retaguarda, estando tu cansado e fadigado, não temeu a Elohim. Verso 19 vem a ordem, Tetzaveh. Quando o eterno teu Elohim te dar repouso dos teus inimigos em redor, na terra que o eterno teu Elohim te dará por herança, para que possuas, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueças, irmãos, isto aqui é uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Não é uma questão física. Nós só estamos no lugar seguro que o Eterno nos deu, físico, que o Eterno deu. Tirou de volta de nós todos os nossos inimigos, ou abateu os nossos inimigos, ou fizeram eles calar, e nós estamos aqui. A nossa questão agora é espiritual. Espiritual. Por quê? Se você for comigo, irmãos, lá em Deuteronômio, em Êxodo, vão lá comigo, em Êxodo capítulo 17. Amaleque representa uma descendência, irmãos, totalmente afetada pelo teu antecessor. Se você for em Êxodo, no capítulo 17, você vai ver a ação de Amaleque ali. Êxodo, capítulo 17. Amaleque, como eu disse, representa uma descendência afetada pelo seu antecessor. Ele é neto de Esaú, irmãos. E filho de Elifaz, com Tina, uma concubina. Portanto, ele vai trazer sobre ele, Êxodo 17, verso 8. Ele vai trazer sobre ele, irmãos, uma herança de inimizade com Israel e o desprezo às ordens de Adonai. Ele traz sobre ele, além do desprezo das ordens de Adonai, uma inimizade com Israel, com as coisas de Israel, com tudo que provém de Israel, sem relacionamento nenhum com o Eterno, tem Amaleque. Então, por isso que eu falei que é uma questão espiritual. Olha no verso 8. Diz assim, ó, Amaleque peleja contra os israelitas, é o título aqui. No verso 8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Elohim estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava as mãos, Amaleque prevalecia. Este é o instrumento de guerra. Este era o instrumento de guerra. As mãos de Moisés aqui, irmãos, com o cajado, era um instrumento. Olha só, por isso que eu falei que a questão é espiritual. Olha só no verso 12. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele se sentou nela. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, de um lado e do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita a fio da espada. A fio da espada, que é a palavra de Elohim. Verso 14. A boca é exatamente de espada. No verso 14 diz assim: então disse o Eterno a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. A batalha é de Elohim. Ele diz que ele riscaria a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Verso 15. Edificou Moisés um altar e ele chamou: o Eterno é minha bandeira. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Eterno. O Eterno fará guerra contra Amaleque de geração em geração. A guerra é espiritual e a guerra é do Eterno. Então você vê ali que quando ele nos chama para um relacionamento espiritual, nós temos que nos colocar diante do Elohim em santidade. Por isso que ele vem falando de nós temos que abatermos a natureza. Quantos anos ele tem falando conosco? Que nós temos que nos abater da nossa natureza carnal. Porque nós precisamos estar preparados, irmãos, para esse tipo de batalha, que é extremamente espiritual. Israel não foi com o seu exército superior fisicamente contra Amaleque.
Mas ele foi com aquele que vai à frente. Ele fala assim, eu vou enviar um anjo à sua frente de vós. Porque a batalha é dele. Mas eu e você, nós temos que nos comprometer com o Elohim nesse relacionamento de manter aceso o quê? O candelabro, a luz que provém de Elohim. Então, por isso eu comecei a entender, quando o Francisco começou a ensinar aqui, que eu e você temos que ser luz. Por quê? Porque eu necessito ser um soldado nesta guerra, onde a principal arma é a palavra de Elohim. É a palavra de Elohim. Israel, irmão, sofreu muito com essa questão. Sofreu muito com essa questão de Amaleque. Se você for comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 8, por que ele sofreu? Porque Israel aqui vai ser imprudente. Ele vai querer estabelecer um outro rei sobre eles. Olha só, 1 Samuel. Eles vão querer estabelecer um outro rei. E esse rei, irmão, não tem nenhuma capacidade de observação do Shabbat Zahu, de observar a ordem que é aniquilar Amaleque. Não teve essa capacidade. E aqui no capítulo 8 de 1 Samuel, você vai ver que é totalmente contrário ao Salmo 72 que nós lemos aqui no Kabbalat Shabbat. Totalmente contrário. Por quê? Porque lá no Salmo 72, o salmista canta um reinado de um justo, porque ali tem uma relação espiritual. Aqui é uma relação governando, pastor. Um justo governando, Yeshua HaMashiach. Espiritualmente. Aqui, o rei que eles querem ser estabelecido sobre eles é um rei físico e terá suas consequências. Olha só, no capítulo 8, verso 1. Tendo Samuel envelhecido... Olha, presta atenção, irmãos. Capítulo 8 de 1 Samuel, irmãos. Como você vai ver que a Paraxá ela vem crescendo, porque quando Francisco diz aqui a importância do sacerdote em levar toda uma geração, o povo à presença de Elohim em santidade, olha o que acontece aqui no capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Eles julgavam todo o povo. O seu primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Verso 3, porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Então os anciãos de Israel congregaram e vieram a ter com Samuel em Ramá. Não tinham condição de mantê-los diante dessa posição, porque eles não santificavam o povo. Como é que um juiz desse vai julgar? Olha o verso 5. Disseram-lhe, estás velhos e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Eterno. Olha o verso 7. O Eterno lhe disse, ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Eles estão rejeitando um rei, aquele que vai lutar pelas guerras, nossas guerras, aquele que envia um anjo à nossa frente. É esse reinado aqui que o povo de Israel, com a sua imprudência, vai rejeitar. Olha o verso 8. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, e aos outros deuses serviram, assim também o fizeram a ti. O fazem a ti. Verso 9. Agora ouvem a sua voz. Porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Se você ler o Salmo 72, você vai ver que é uma antítese. Isso aqui. Como é que eu, conhecendo Deuteronômio, no capítulo 17, ali estabelecendo os deveres de um rei, vou escolher para mim um rei físico que não tem uma relação, não mantém uma relação espiritual com Elohim? Ele fala bem assim, olha, agora vocês querem um rei, vocês terão. Olha o verso 10. Referiu Samuel todas as palavras do Eterno ao povo que lhe pedia um rei. Disse-lhe, esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Olha o que o rei vai fazer. Tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavalheiros, para que corra adiante deles. Alguns porá
chefes de 1000 e chefes de 50. De onde que eles tiraram isso? Da Torá. Por isso que eles são Conhece a Torá, irmãos? Conhece o mandamento. O conselho de Jetro, ele vai interferir para benefício próprio. Ele vai pegar o conselho de Jetro e vai para benefício próprio. Esse é o rei, ó. Alguns porá por chefe, verso 12, de 1000, chefe de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará a seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos sereis por servo. Então, na mesma hora você tem que rejeitar essas coisas. Na mesma hora você tem que levantar e sair, pastora Sandra. Você tem que levantar e sair, porque você está estabelecendo sobre você um outro rei, um outro mandamento, um outro domínio. Um outro domínio. Vamos continuar, irmãos. Olha, ó. Verso 18. Então, aquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houveres escolhido, mas o Eterno não vos ouvirá naquele dia. Não vos ouvirá. Verso 19. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as nações. O nosso rei nos governará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Irmãos, lá em cima ele falou que é eles que vão para a guerra. Ele falou que o rei, esse rei físico, fará as nossas guerras. Irmãos, eles desconheciam o Shabat Zahor? Lembraram o que Amaleque fez? Olha só o verso 21. Ouvindo Samuel todas as palavras do povo, repetiu-as perante o Eterno. Disse o Eterno a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. A questão aqui foi selada, foi estabelecida. Por quê? Porque os filhos dos Bene Israel vieram com a questão aqui, pastora, resolvida. Eles não perguntaram, Senhor, você poderia nos dar um rei? Não, eles vieram com a questão pronta, eles só vieram comunicar. Olha, nós queremos um novo rei. Não tem o que fazer. Quando eu e você nos apresentamos diante de Elohim e falamos assim, a minha questão é essa, eu quero isso. Aí ele vai apresentar aqui, ó, as consequências. Mas a questão, para mim e para você, já foi resolvida, porque eu já venho com a questão já pronta. Israel, irmãos, escolheu um rei que não tinha, irmão, capacidade de observar nenhuma e nem de lembrar as palavras de Elohim. Aqui você vai ver que Saul vai ser ungido rei sobre Israel. Olha lá em 1 Samuel, no capítulo 10, para você ver. Saul vai ser ungido aqui como rei. Ele fala bem assim, então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e beijou e disse, não te ungiu o Eterno por príncipe sobre a tua herança? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens. E aqui ele vai falando de toda a instrução. Mas olha só, não te ungiu o Eterno por príncipe sobre a tua herança? Sobre aqueles que vão ser estabelecidos por descendência? Então ele vai ungir aqui Saul como rei. E o povo vai aceitar. Vamos lá, olha lá. Vire aí a página da sua Bíblia no capítulo 12, para você ver. Eu poderia ler todo o capítulo 12 aqui. Samuel ainda vai repreender o povo por estar escolhendo um novo rei sobre eles. Mas lá, a partir do verso 13 ele fala bem assim, irmãos. Agora aqui está o rei que escolheste e que pedistes. Vede, o Eterno pôs sobre vós um rei. Se temeres ao Eterno e o servirdes, e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e de tanto vos como esse tanto vós como o rei que reina sobre vós, seguides o Eterno vosso Elohim,
bem será. Mas se não derdes ouvido à voz do Eterno, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Eterno será contra vós, como foi contra vossos pais. Verso 16, ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Eterno vai fazer diante dos vossos olhos. Então ele vai estabelecer, olha o verso 19. Todo o povo disse a Samuel, roga, porque, vamos voltar lá, vamos ler o verso 17 para você entender. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei ao Eterno, e ele dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande vossa maldade que praticaste perante o Eterno, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Eterno, e o Eterno deu trovões e chuva naquele mesmo dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Eterno e a Samuel. Samuel provou para aquele povo que estava diante dele quem era Elohim. É ele que sustenta, é ele que dá a sustentação, e não este novo rei que ele estabeleceu sobre eles. Olha o verso 19, todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos, ao Eterno teu Elohim, para que não venhamos a morrer, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, de pedirmos para nós um rei. Mas já estava selado. Estava selado, Israel vai ter que passar por essa experiência para aprender. Por isso que ele fala, irmãos, nós temos caminhados muitos anos, vocês mais do que eu. Muito mais, vocês que vêm acompanhando essa congregação desde o princípio, muito mais. Muito mais. E agora Elohim fala para nós, a senhora, agora a questão, irmãos, é espiritual. Não cabe mais a mim e a você estarmos sobre outro jugo humano. Agora a questão é nosso relacionamento com Elohim. A questão é totalmente espiritual. Irmãos, o profeta vai resolver a questão espiritual. É ele que vai ter que resolver. Por isso que a afronta não vem contra mim, pastora. Nem contra o pastor José, nem contra o Francisco. Porque a questão é a nível espiritual, irmãos. A guerra é a nível espiritual. Por isso que nós estamos orando Efésios capítulo 6. Não sei se vocês estão orando, eu estou orando Efésios capítulo 6. Porque ali estão as armas espirituais. Estabelecendo as armas espirituais. Israel escolheu um rei, irmãos, que não tinha capacidade de observar o Shabat Zahor, de lembrar o que fez Ameleque. A guerra era de Adonai. Lembra que ele falou? A guerra é minha. Eu vou exterminar a Ameleque. Você só precisa entrar com o espiritual, com o relacionamento espiritual, com o coração apto a isso, disposto a isto. Você só precisa, eu e você, irmãos, precisam somente estar aptos e predispostos a cumprir tudo aquilo que o Eterno estabeleceu. O coração apto, ele falou na porção passada. Todo homem que tiver um coração apto, que venha se apresentar diante de mim. Por quê? Porque as questões passam a ser agora espirituais. Se você for comigo, quer ver? Lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 15, você vai ver que Saul não tem capacidade de obediência. Este rei não tem capacidade de observar Deuteronômio capítulo 17. Muito mais de olhar para essas questões e observar. A ordem é dada para ele aqui no capítulo 15. Novamente. Ele não observava. Elohim vai forçar. Olha aqui, ó. Era muito viva. A natureza carnal dele, a pastora Sandra está falando, era muito viva. Muito viva. Olha só no capítulo 15. No capítulo 15, verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Eterno a ungir-te rei sobre o seu povo. Ele já começa a botar as questões, as obrigações diante dele. Sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Eterno. Assim diz o Eterno dos Exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando ele subia do Egito. Irmãos, lá atrás, ele falou que a batalha, está na Torá, ele falou que a batalha é dele. Olha a ordem, olha a Tetzaveira entrando aqui no verso 3. Agora, vai agora e fere a Amaleque, essa é a ordem, e destrói totalmente tudo que tiver, nada lhe poupes, matarás a homens e mulheres, meninos, crianças de peito,
bois e ovelhas, camelos e jumentos. Você vai se despir de todo sentimento humano para obedecer à ordem de Adonai, ele diz para ele. Você é rei de Israel. Não é o rei estabelecido lá no Salmo 72, mas o rei estabelecido ali em 1 Samuel, no capítulo 8. Foi o que ele pediram. Pelo que Saul convocou o povo e os contou, os contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Verso 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu a fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que é coisa vil e desprezível? Os velhos, as crianças, as viúvas, as mulheres. Ele só trouxe o gado e o rei, por causa de uma questão diplomática. Olha a expressão aqui, no capítulo 11, verso 10, olha só, verso 10. Então veio a palavra do Eterno a Samuel. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Ele não observou a ordem de Elohim. Ele não observou o mandamento de aniquilar totalmente Amaleque. Arrependi-me de ter coroado Saul, diz Elohim. No verso 12, madrugou Samuel a encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito, Saul já chegou ao Carmelo e aí levantou para si um monumento. Voltando, passou e desceu para Gilgal. Você viu que ele fez uma satisfação, ele deu satisfação ao seu próprio ego. Ele construiu para si um monumento. Verso 13, veio Samuel a Saul e lhe disse, bendito sejas tu do Eterno. Executei a palavra do Eterno. Só ele esqueceu de falar que foi de forma arbitrária, que foi de maneira imprudente. Ele aqui mentiu. Aqui Alarcon é uma mentira. Ele mentiu. É diferente da questão de 1 Samuel no capítulo 16. É diferente. Aqui há uma mentira. Mas disse Samuel, então que balido de ovelha é esse que esse nos meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que ouço? Verso 15. Respondeu Saul, os soldados trouxeram a Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer-lhes ao Eterno teu Elohim, para o restante destruirmos totalmente. Viu como a questão aqui é inversa? É uma mentira isso aqui. Totalmente. Ele fez isso, irmãos, porque o que ele constituiu por vil era aquilo do interesse próprio dele. A satisfação aqui não era obedecer a Elohim, mas satisfazer o seu próprio ego. Eu agora sou o rei de Israel. Era assim que Saul via. Governou mal, muito mal. Era esse rei que foi estabelecido. Vamos lá no verso 20 para a gente dar continuidade. Diz assim, disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Eterno, e falou, e caminhei no caminho pelo qual o Eterno me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Os soldados tomaram os despojos, ovelhas e bois, o melhor destinado à destruição, para oferecer ao Eterno teu Elohim em Gilgal. Verso 22, porém Samuel respondeu, tem o Eterno tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedeça a sua palavra? Nós estudamos isso de manhã. Tem tanto prazer nisso do que você obedecer a palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, diz o profeta. E atender é melhor do que a gordura de carneiros. É o ouvir e o cumprir que Francisco estava ensinando de manhã. Nascer, vestimar. Faremos e obedeceremos. É isso aqui, Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Eterno, ele também te rejeitou, para que não sejas rei.
sai da presença de Elohim toda a questão ali de Saul. Ele agora vai ter que resolver essa querela com Elohim. Ele vai ter que se voltar para Elohim, se arrepender dos seus pecados. Mas não é assim. Não vai ser assim. Fala, amado. Vamos lá, Salmo 119, 4. 119, 4. Você quer que eu leia ele todo? Só o versículo 4? De 1 até 4? Acharam, irmãos? É 100 e? Já bem, 19. Do verso 1 ele falou: Bem-aventurados que trilham no caminhos retos e andam na Torá do Eterno. Bem-aventurados que guardam em marcha, muito bem, os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste, tem de saber, os teus preceitos, para que diligentemente os observássemos. Amém. Obrigado, irmãos. Em marcha. Por quê? Porque a batalha é de Elohim, irmãos. O pleito é espiritual, pastora. É espiritual. Se você acha que você vai vencer alguma coisa na força da tua carne, você vai se comportar como Saul. Vai fazer com imprudência. A questão aqui é totalmente espiritual. Por isso, quem vai ter que resolver essa questão agora é o profeta, pastora. Porque a questão espiritual, o rei não conseguiu cumprir. O profeta lá no capítulo 30, no verso 32 do capítulo 15, nós estamos lendo. Vai lá no verso 32 para você ver. De 1 Samuel, capítulo 15, quando nós estamos lendo. O profeta agora vai ter que resolver porque a questão é espiritual e o rei não estava com relacionamento com Elohim. Não manteve a luz acesa. Olha, diz assim no verso 32. Então disse Samuel: Trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele confiante, pensando, certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Eterno em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Eterno se arrependeu de haver posto Saul sobre rei sobre Israel. O profeta se levanta e vai ter que resolver essa querela, essa questão, porque era totalmente espiritual. Agag lá, irmãos, lá atrás, quando nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 17, a guerra era totalmente espiritual. O rei, se ele observasse a palavra, se ele lesse a Torá, ele saberia que a questão aqui é totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Era a ordem de Elohim. O Eterno agora, irmãos, vai estabelecer um novo reinado. Esse novo reinado aqui é que vai sucumbir à descendência de Amaleque. Ele vai estabelecer Davi e toda a sua descendência para que vá aniquilar Amaleque, para que venha observar, ter de saber, para que o coração de Davi seja um com Elohim. Ele sabia, irmãos. E ele vai estabelecer agora um reinado do Eterno. Eu vou estabelecer o reinado justo. Salmo 72. O Salmo 72 começa a ser estabelecido um reinado do justo aqui. É ele que vai aniquilar e sucumbir à descendência de Amaleque. Davi aqui é ungido, irmãos, segundo as ordens do Eterno. A unção de Davi aqui é de uma maneira tão simples e singela, não é, Alarcon? Eu estava conversando com Alarcon agora, por isso que eu estou me referindo a ele. É de uma maneira tão simples, irmãos. Olha aí no capítulo 16, no verso 1 e 2. É ungido segundo as ordens do Eterno. Diz assim, disse o Eterno a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita. Dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu?
ouvindo Saul, me matará, diz o Eterno. Toma contigo um novilho e diz, vem para sacrificar ao Eterno. Isso aqui já não é mentira, tá vendo? É aquilo que a pastora ensinou para mim e para você. Falsificou a razão, é isso? Falsificar a razão. Transtornou a razão, é isso mesmo. Alarcon me lembrou disso agora. Eu já tinha colocado aqui. Ele aqui não mentiu, ele vai dizer, oh, Senhor, eu estou com medo do rei de Israel. Que ele podia matar, a força física ele poderia matar. Mas ele falou assim, não, leva, diz que vai sacrificar para mim. Ele estava mentindo, irmãos? Não há mentira que ele ia sacrificar. Foi sacrificar, foi o sacrifício que ele foi fazer. Convidarás Jessé. Samuel ainda via com um pouco dos os olhos humanos. Aí no verso 7 ele diz assim, ó, porém o Eterno, capítulo 16, porém o Eterno diz a Samuel, não atentes para a tua aparência, nem para a tua altura, pois eu rejeitei. O Eterno não vê como vê um homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, porém o Eterno olha para o coração que esteja apto, impelido, capacitado, disposto. É esse o coração que Elohim vai olhar. É esse o meu e seu coração que ele vai olhar. Sabe por quê, dona Regina? Porque a questão é espiritual, dona Regina. Ele não vai ver se dona Regina mora no casebre ou num palácio. Ele vai ver se o coração dela está apto. Ele não vai olhar para o outro e ver se ele é alto, se ele é baixo, se ele tem barriga ou não tem barriga, se ele é forte ou não é. Ele vai olhar para o seu e meu coração, irmãos. Para ver se há em mim, em você, aquilo que ele viu em Davi. Porque Davi é aquele que vai ser constituído rei. É ele que vai observar e é ele que vai começar a aniquilar a descendência de Amaleque. É ele. Quer ver? Vamos lá no verso 11, para você ver. Olha aqui, ó. Assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Jessé tinha apresentado os filhos os mais velhos, os primogênitos, os mais bonitos, os mais fortes. Olha como o Eterno é simples nas suas questões, irmãos. Respondeu Jessé, ainda falta o menor que está apacentando ovelhas. Ele era um pastor. Amém. Então mandou buscá-lo e fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, disse o Eterno. Levanta-te e unge. É este mesmo. Não havia nenhuma pompa, irmãos, para apresentar o novo rei de Israel. É este aí, ó. O coração é este aí, ó. Unge este aí mesmo. Eu e você precisamos de coisas belas para ver a ação de Adonai sobre as nossas vidas. E ele falou assim, aquele coração daquele que está sentado ali. Assim tomou, verso 13, Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Eterno se apoderou de Davi. Então Samuel, o Espírito de Elohim, se apoderou, o azeite. Aquele que vai manter o relacionamento com Elohim se apoderou, eu não falei que era o Espírito de Adonai? Se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Aqui, eu não vou dar procedimento, irmãos. Davi vai, lá em 1 Samuel, no capítulo 30, depois você chega em casa e lê. Em 1 Crônicas, no capítulo 4, você vê Davi lutando e aniquilando os amalequitas. Ele vem e observa a ordem de Adonai, que é aniquilar o Amaleque. Tem que saber. Lembra-te do que te fez Amaleque. É uma guerra espiritual que eu e você temos que preparar. Por isso que nós vamos estar aqui quarta-feira. Eu e você e todas as crianças, irmãos, é uma convocação. Por quê? Porque ali, Amã, que está lá, que nós vamos ler, Amã, o filho de Amidata, o Agadita, segundo os historiadores, este é o nome associado à descendência de Agag, aquele que Saul não matou. O que explica, irmãos, segundo os comentaristas, explica o desprezo de Mardoqueu, logo quando vê Amã, porque ele vem a descendência de Amaleque. Segundo os historiadores, por isso que Mordecai olha e despreza, porque de Mordecai, como um bom judeu, lembrou-se das palavras de Elohim quando disse, olha, lembra-te do que te fez Amaleque. Ele vai olhar para aquele homem, descendente de Amaleque, ele vai desprezá-lo com todo o seu coração. E é isso que nós vamos estar aqui orando. É isso que nós precisamos estar aqui quarta-feira. Eu e você e todas as crianças, lendo e relendo,
para que nós possamos ver a ação de Adonai sobre as nossas vidas, porque a querela, as questões agora são espirituais.